Olá! Para você que não me conhece, eu me chamo Everton Guilherme, sou professor, sou advogado, especialista em Direito e Processo do Trabalho e Direito e Processo Previdenciário. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que se inscreva, pois isso facilitará as suas buscas deste ou de outros materiais aqui produzidos. O objetivo deste vídeo é a apresentação da medida provisória 936 de 2020. O Diário Oficial da União publicou nesta quarta-feira, dia 1º de abril de 2020, a medida provisória 936 de 2020, que institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Então, o governo federal publicou outra medida provisória, agora essa medida provisória 936 de 2020, com o objetivo de instituir o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Eu irei apresentar para vocês a medida provisória, que possui 20 artigos que são subdivididos em 3 capítulos e 5 seções. O capítulo 1, ele trata das disposições preliminares. O capítulo 2, ele trata do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. E o capítulo 2 é subdividido em 5 seções, sendo a primeira da instituição dos objetivos e das medidas do Programa de Manutenção do Emprego e da Renda. A seção 2, do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. A seção 3, da redução proporcional de jornada de trabalho e de salários. A seção 4, da suspensão temporária do contrato de trabalho. E a seção 5, das disposições comuns, as medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Capítulo 3, que trata das disposições finais, e o seu artigo 20, o último artigo dessa medida provisória, que traz a determinação de que a medida provisória entre em vigor na data de sua publicação. Vamos entender agora, ponto a ponto, do que muda com a medida provisória 936 de 2020, que entrou em vigor no dia 1º de abril de 2020. O presidente da República instituiu a medida provisória 936 de 1º de abril de 2020, que trouxe a instituição do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e disposições sobre medidas trabalhistas complementares para o enfrentamento do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6 de março de 2020 e da emergência de saúde pública e de importância internacional decorrente do coronavírus, o Covid-19, que trata a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e da outras providências. Então nós temos o decreto legislativo que instituiu o estado de calamidade pública reconhecido e decorrente em razão da pandemia do coronavírus, o Covid-19, que trata a Lei 13.979, de fevereiro de 2020. Eu vou fazer a passada aqui de todos os artigos, farei a leitura de todos os artigos, todos os parágrafos, e nós iremos pontuando para que seja mais fácil a compreensão, para que seja mais fácil aí o entendimento dessa nova medida provisória publicada agora no dia 1º de abril. O capítulo 1, que trata das disposições preliminares, no artigo 1º, assim aduz: essa medida provisória institui o Programa de Manutenção do Emprego e da Renda
e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para o enfrentamento do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública internacional decorrente do coronavírus, o Covid-19, que trata a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. A medida provisória 936 de 2020, medida essa que estamos tratando, em suma, ela estabelece o pagamento de um benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. E ela permite a redução de jornadas e de salários e a suspensão temporária de contratos de trabalho. Essa medida provisória, anunciada pelo governo federal, ela tem como objetivo amenizar os impactos causados com a crise do coronavírus. Então, além da medida 936 de abril de 2020, que nós estamos fazendo a leitura, nós também temos a outra medida provisória que foi editada pelo governo federal, a medida provisória 927 de 22 de março de 2020, que dispõe de medidas trabalhistas alternativas para o enfrentamento do estado de calamidade pública. Então nós temos duas medidas provisórias que têm como objetivo medidas trabalhistas complementares para o enfrentamento do estado de calamidade. O capítulo 2 da medida provisória, que entrou em vigor agora no dia 1º de abril, ele traz o capítulo do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Na seção 1, da instituição dos objetivos e das medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. O artigo 2º, fica instituído o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda com aplicação durante o estado de calamidade pública, a que se refere o artigo 1º, com os seguintes objetivos. Então, durante o período em que nós estivermos com o estado de calamidade pública reconhecida, passará a ser utilizado a aplicação da medida provisória 936 de 2020, com os seguintes objetivos. Inciso 1, preservar o emprego e a renda. Inciso 2, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais. Inciso 3, reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública e de emergência da saúde pública. Estamos em um momento ímpar em nosso país, no mundo. Coronavírus que nos assola, que traz uma situação totalmente inovadora de tudo aquilo que nós conhecemos. O coronavírus deve ser enfrentado, dentre outros aspectos também, na questão econômica do nosso país. A questão econômica, ela é essencial. Uma questão que poderá, inclusive, trazer consequências irreparáveis se não for aplicadas medidas preventivas, medidas que visem a manutenção dos empregos e também das rendas. Então é pensando nisso é que a medida provisória que foi editada, aprovada, sancionada pelo governo federal, ela estabelece a preservação dos empregos e das rendas, garantindo principalmente a continuidade das atividades laborais e empresariais. Atividades laborais e empresariais. São duas atividades que precisam ser preservadas, não só os empregos, mas também as empresas precisam continuar explorando as suas atividades empresariais, precisam continuar em razão desse estado de calamidade que nós estamos enfrentando. É sabido que todos, sem exceção, empregados e empregadores, terão prejuízos nesse momento. Então a medida provisória 936 de 2020, ela tem esse caráter de preservação. Preservar o emprego
e preservar a renda dos trabalhadores. E ainda trazer a continuidade das atividades empresariais. O artigo 3º são medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Inciso 1. O pagamento de benefício emergencial de preservação do emprego e renda. A redução proporcional de jornada de trabalho e de salários. E o inciso 3, a suspensão temporária do contrato de trabalho. O parágrafo único desse artigo 3º, ele é um parágrafo que traz uma exclusão. Ou seja, o artigo 3º, parágrafo único, ele traz aqui uma impossibilidade de aplicação da medida provisória no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, o parágrafo único assim dispõe. O disposto no caput não se aplica no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos órgãos da administração pública, direta e indireta, às empresas públicas, às sociedades de economia mista, inclusive às suas subsidiárias, e aos organismos internacionais. O artigo 4 compete ao Ministério da Economia coordenar, executar, monitorar e avaliar o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e editar normas complementares necessárias à sua execução. Então, o Ministério da Economia, além de coordenar e monitorar esse programa que institui medidas emergenciais para a manutenção do emprego e da renda, também poderá editar normas complementares necessárias à execução. Finalizamos aqui a seção 1 e passamos à análise da seção 2, do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Artigo 5. Fica criado o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, a ser pago nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Redução proporcional de jornada de trabalho e de salário. Inciso 2. Suspensão temporária do contrato de trabalho. Parágrafo 1º. O benefício emergencial de preservação do emprego e da renda será custeado com recursos da União. Parágrafo 2º. O benefício emergencial de preservação do emprego e da renda será de prestação mensal e devido a partir da data do início da redução da jornada de trabalho e de salários ou da suspensão temporária do contrato de trabalho, observados as seguintes disposições. Nós temos então aqui mais 3 incisos que vão trazer agora as disposições que são específicas para a aplicação desse programa emergencial. O empregador informará o Ministério da Economia a redução da jornada de trabalho e de salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho no prazo de 10 dias contado da data da celebração do acordo. Então o empregador ele tem um prazo de 10 dias para informar o Ministério da Economia da implementação por meio da medida provisória 936 de 2020 acerca desse programa instituído com o objetivo de manutenção dos empregos e das rendas. Então, prazo 10 dias, conforme o inciso 1 do parágrafo 2º. A primeira parcela será paga no prazo de 30 dias, contado da data da celebração do acordo, desde que a celebração do acordo informada no inciso a que se refere o inciso 1. Então, esse pagamento ocorrerá no prazo de 30 dias, com observância no prazo a que se refere o inciso 1. Então, observado o prazo do inciso 1 de 10 dias, nós teremos aí o pagamento que será realizado no prazo de 30 dias, contado da data da celebração do acordo, entabulada entre os empregados e empregadores.
O inciso 3, o benefício emergencial será pago exclusivamente enquanto durar a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário, ou da suspensão temporária do contrato de trabalho. Parágrafo 3º. Caso o empregador não preste as informações dentro do prazo previsto no inciso 1 do parágrafo 2º, aquele prazo de 10 dias, ficará responsável, então ficará a cargo do empregador o pagamento da remuneração no valor anterior à redução da jornada de trabalho e de salário, ou da suspensão temporária do contrato de trabalho do empregado, inclusive os respectivos encargos sociais até que a informação seja prestada. Ou seja, enquanto o empregador não prestar essa informação ao Ministério da Economia, ficará ele responsável pelo pagamento da remuneração anterior à redução da jornada de trabalho e de salário, ou da suspensão do contrato de trabalho. Inciso 2. A data do início do benefício da preservação do emprego e da renda será fixada na data em que a informação tenha sido efetivamente prestada e o benefício será devido pelo restante do período pactuado. Inciso 3. A primeira parcela, observado o disposto no inciso 2, será pago no prazo de 30 dias, contado da data em que a informação tenha sido efetivamente prestado. E o parágrafo 4º, ato do Ministério da Economia disciplinará a forma de transmissão das informações e comunicações pelo empregador. Então é o Ministério da Economia quem vai disciplinar a forma como as informações e as comunicações pelo empregador serão efetivadas. A concessão e o pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Parágrafo 5º. O recebimento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda não impede a concessão e não altera o valor do seguro-desemprego a que o empregador vier a ter direito, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que é a lei que trata do Programa Previdenciário Seguro-Desemprego. O trabalhador que estiver incluso nesse programa de benefício emergencial de preservação de emprego e renda não estará impedido da concessão, ou seja, ele não estará impedido de fazer jus do benefício previdenciário, que é justamente o seguro-desemprego, logicamente preenchidos aí os demais requisitos conforme a atual e vigente legislação. Parágrafo 6º. O benefício emergencial de preservação do emprego e da renda será operacionalizado e pago pelo Ministério da Economia. Então, quem efetivamente realiza o pagamento desse benefício é o próprio Ministério da Economia. Parágrafo 7º. Serão inscritos em dívida da União os créditos constituídos em decorrência do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, pago indevidamente ou além do devido, hipótese em que se aplica o disposto da Lei 6.830 de 1980 para execução judicial. Então nós temos aqui uma informação de inscrição em razão do benefício emergencial que for pago de maneira indevida ou pago além do devido para o trabalhador. O artigo 6º, o valor do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda terá como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego a que o empregado teria direito nos termos do artigo 5º da Lei 7.998 de 90, que é a lei justamente que trata do programa do seguro-desemprego, observado as seguintes disposições. Então nós temos dois incisos que são específicos
para tratar aí da base de cálculo. Na hipótese de redução da jornada de trabalho e de salário, será calculado aplicando-se sobre a base de cálculo o percentual da redução. E, na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, terá o valor mensal. A linha A, equivalente a 100% do valor do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, nas hipóteses prevista do caput do artigo 8º. A linha B, equivalente a 70% do seguro-desemprego a que o empregado teria direito na hipótese do parágrafo 5º do artigo 8º. E o parágrafo 1º, o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda será pago ao empregado independentemente do cumprimento de qualquer período aquisitivo, tempo de vínculo empregatício e número de salários recebidos. Parágrafo 2º, o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda não será devido ao empregado que esteja ocupando cargo ou emprego público, cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, ou titular de mandato eletivo, ou em gozo de benefício de prestação continuada do regime geral da Previdência Social ou de outros regimes próprios da Previdência Social, ressalvados os dispostos no artigo 124 da Lei 8213 de 91, que é a lei que trata dos benefícios previdenciários. Então nós temos aqui a base de cálculo que será aplicada para a concessão do benefício emergencial nas hipóteses de suspensão temporária do contrato de trabalho e na hipótese de redução de trabalho e de salário. Nós temos o percentual equivalente a 100% do valor do seguro-desemprego e nós temos a hipótese de 70% do valor do seguro-desemprego, conforme aquilo que eu acabei de apresentar aos senhores. O parágrafo 2º do artigo 6º, ele continua trazendo aí a linha A, que é justamente do Programa de Prestação Continuada, o BPC, ou seja, o benefício previdenciário previsto na própria Constituição Federal aos hipossuficientes. Quem fizer jus, quem estiver recebendo o benefício de prestação continuada, estará impedido de receber o benefício emergencial. Então o benefício emergencial, ele é incompatível, não será devido a quem estiver recebendo o benefício de prestação continuada do regime geral da Previdência Social ou dos regimes próprios de Previdência Social, ressalvado as hipóteses do artigo 124. A linha B, do seguro-desemprego em qualquer das suas modalidades, e a linha C, da Bolsa de Qualificação Profissional, que trata o artigo 2A da Lei 7998 de 1990. O empregado com mais de um vínculo de emprego poderá receber cumulativamente um benefício emergencial de preservação do emprego e da renda para cada vínculo com redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou com suspensão temporária do contrato de trabalho, observado o valor previsto no caput do artigo 18 e a condição prevista no parágrafo 3º do artigo 18, se houver vínculo na modalidade de contrato intermitente nos termos dispostos no parágrafo 3º do artigo 443 da CLT. Essa modalidade de contrato intermitente é aprovada pela reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017. Então é possível, empregado com mais de um vínculo de emprego, receber cumulativamente um benefício emergencial para preservação desse emprego e manutenção de renda para cada um dos vínculos,
com redução proporcional da jornada e dos salários. O parágrafo 4º, nos casos em que o cálculo do benefício emergencial resultar em valor decimais, o valor pago deverá ser arredondado para a unidade imediatamente superior. Ou seja, nós teremos aí um acréscimo no valor do benefício emergencial se resultar em valores decimais. Finalizamos a seção 2. Encerro por aqui esse vídeo. Foca no foco e vai rumo ao sucesso.